Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar nosso último bloco teórico de hoje, para depois dar uma olhada em algumas questões que nós separamos para vocês. Voltando ao nosso artigo 7º, que são os direitos constitucionais dos trabalhadores, né? Os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição 88, no artigo 7º, falamos até o inciso 10, vamos agora para o inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculadas da remuneração e, excepcionalmente, participação da gestão da empresa conforme definido em lei. Pessoal, PL, conhecida por todos vocês, ou PLR, participação nos lucros e resultados, está regulamentada pela Lei 10.101/00. E a empresa, ela é obrigada a dividir lucros com o empregado? Não. O risco do negócio é do empregador, seja para ter lucro ou ter prejuízo. Mas se o empregador quiser, ele pode pegar uma parte do lucro e dividir? Se ele quiser, ele pode sim pegar uma parte do lucro e dividir. Ele vai chegar no final de um determinado período, vamos imaginar um semestre ou um ano, pode ser semestral ou anual, falar, olha, no final de um ano, eu vou pegar 30% do lucro e vou dar para os empregados. Cada um dos empregados vai ganhar 20 mil reais aqui na empresa. Sobre esses 20 mil reais que o empregador te dá, ele é obrigado a recolher FGTS, recolher Previdência, pagar 13º, pagar férias, aí ia ficar muito caro. Então, o legislador, de forma a incentivar o empresário para a concessão do benefício PL, colocou no artigo 3º da lei que regulamenta a PL, que PL não tem natureza salarial. Então, vamos ficar atentos. PL não possui natureza salarial. Como regra, tudo aquilo que você ganha do empregador tem natureza salarial. Uma das exceções é PL. PL é exceção, ajuda de custo é exceção, e diária que não ultrapassa 50% do salário é exceção. Tá? PL, Lei 10.101/00, o empregador não é obrigado a conceder. Isso está dentro de uma discricionariedade, dentro de sua mera liberalidade. Tá? E aí, o inciso 10, ele fala da PL e fala da participação na gestão da empresa. No ano de 2010, agora, foi editada a Lei 12.353, que fala da participação dos empregados no Conselho de Administração das Empresas Públicas. De uma certa forma, é a regulamentação desse inciso 10, que veio com a Lei 10.353 de 2010, ok? Vamos lá, inciso 11, falamos da participação dos lucros. Inciso 12, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Redação pela emenda constitucional 20. Lei 4.266 de 63, Lei 8.213 de 91 da Regulamento da Previdência. Galera, todo mundo tem direito a salário família? Não. Aquele segurado de baixa renda que ganha até 2 salários mínimos e tem filho de até 14 anos, tem direito ao salário família, tá? Então, vide aí, salário família é um direito constitucional que veio a ser regulamentado por lei. É um valor baixo, não é um valor alto que vem sendo atualizado pelo governo, mas um valor que para o empregado de baixa renda pode fazer diferença. O que o trabalhador tem que fazer? Tem que juntar a cópia da certidão de nascimento no contrato de trabalho dele, apresentar no departamento pessoal da empresa, para que ele possa receber o benefício do salário família. Tá? 13. E aí talvez um dos incisos mais importantes de todos até o momento, gente, dos 34 incisos, que é a jornada de trabalho. Vamos lá. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Vou aí falar com vocês que esse é bem importante. Pessoal, quando nós pensamos em jornada de trabalho, nós pensamos num limite máximo, não um limite mínimo. Você pode me contratar para trabalhar 1 hora, 2 horas ou 3 horas. Só que foi necessário que o Estado viesse a colocar um ponto final, uma limitação na exploração sobre o trabalhador, para que pudéssemos respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. A história nos prova que em momentos que o Estado se absteve, o empresário, pós-revolução industrial, chegou a explorar trabalhadores por 16 horas por dia. Mulheres, crianças. E aí o Estado tem que falar, opa, é muita coisa.
vamos limitar. E aí foi limitando em 14, foi limitando em 12, foi limitando em 11, e a atual Constituição da República limita em 8. Tá? Nós falamos que existe uma separação. 8 horas para trabalho, 8 horas para lazer e 8 horas para dormir. O dia é dividido em 3 partes, 24 horas. Tá? 8 horas para trabalho, 8 horas para lazer, 8 horas para dormir. Pena que você não tem 8 horas para lazer, né? A maioria da classe trabalhadora mora em região metropolitana e só do deslocamento casa-trabalho demora aí 1h30 para ir, 1h30 para voltar. É o tempo de você chegar em casa, tem que arrumar as coisas, preparar a comida, e aí não sobrou 8 horas para lazer coisa nenhuma. É o tempo da população ver a novela que eles gostam de ver, acho que é Avenida Brasil que está passando, eu não vejo novela, mas acho que é Avenida Brasil aí, e aí já é hora de dormir, porque daqui a pouco você tem que acordar para trabalhar de novo. Então, quando eu penso em jornada de trabalho, eu penso no limite máximo de 8 horas. Professor, mas a semana tem 7 dias. E a própria Constituição diz, e daqui a pouco nós vamos ver no inciso 15, que todos têm direito a um repouso semanal remunerado. De forma que eu vou trabalhar 6 dias então. Eu trabalho 8 horas por dia durante 6 dias? Não. Você pode trabalhar no máximo 8 horas por dia, mas sem desrespeitar o limite máximo de 44 horas semanais. Então, quando a Constituição da República, no inciso 13, fala que a jornada é de 8 e 44, não é 8 ou 44, é 8 e 44. Porque se fosse 8 ou 44, você poderia trabalhar 8 horas 6 vezes por semana. Ou trabalhar 15 horas na segunda, folgar na terça, 15 horas na quarta, folgar na quinta, 15 horas e 14 horas na sexta, 44 horas por semana. Isso não pode. Então, o máximo que o empregador pode explorar de você são 8 horas diárias e 44 horas semanais. É o limite máximo. Para quem tem essa jornada normal, o divisor mensal é 220. Então, na verdade, seriam 8 horas diárias, 44 semanais e 220 horas mensais. É o máximo que você poderia trabalhar. Lembrando que esta jornada é a regra comum. Pois, de acordo com determinada profissão que você exerça, um médico, um advogado, um engenheiro, um técnico de radiologia, é possível que a lei veio regulamentando peculiaridades próprias para a sua profissão? Sim, é possível. Desde que melhor. Eu não posso ter uma lei que fale que você vai trabalhar 10 horas por dia e 50 horas por semana, porque essa lei iria violar a Constituição da República. Agora, eu posso ter uma lei que fala que você vai trabalhar 6 horas por dia? Lógico que posso. Uma lei que fala que você vai trabalhar 4 horas por dia? Posso. 8 horas diárias e 44 horas semanais é a regra geral aplicável a todos os trabalhadores. Agora, é possível que você faça parte de uma categoria profissional diferenciada, que tem uma lei regulamentando a profissão, e esta lei traga uma jornada diferenciada para vocês. Tá? Lembrando, gente, que o percurso casa-trabalho, trabalho-casa, como regra, não está computado nessas 8 horas de trabalho. É problema seu. Entra nas 8 horas de lazer. Mas, quando a empresa está em um local não servido por transporte público regular ou de difícil acesso, e o empregador fornece o meio de transporte, aí aquele meio de transporte passou a ser uma ferramenta de trabalho. Desta forma, o deslocamento passa a ser computado como jornada de efetivo exercício. É o que chamamos de hora in itinere. A hora in itinere está no artigo 58, parágrafo 2º, combinado com a súmula 90. Como regra geral, o deslocamento é um problema seu. Agora, quando a empresa está lá no meio do mato e ela fornece um jipe para você chegar até lá, até porque não existe ônibus, aí o problema não é mais seu. O problema é da empresa e o deslocamento passa a ser computado como de efetivo exercício. Artigo 58, parágrafo 2º. Tá? E o 58, parágrafo 1º, ele fala da tolerância para que você comece a computar a jornada de trabalho.
Seguinte, você tem 5 minutos de tolerância para começar a computar a jornada de trabalho no início da jornada e 5 minutos ao final. Se o seu horário é 9 horas, até 9h05 dá para chegar atrasado. 9h06 são 6 minutos. Tá? Na saída a mesma coisa. 5 minutos na entrada, 5 na saída, fazendo um total de 10 minutos diários. Tá? É o que nós falamos de tolerância. A CLT prevê o capítulo Jornada de Trabalho a partir do artigo 58. E existem 2 profissionais que não possuem jornada de trabalho. Essa regra da Constituição não se aplicaria a eles. Eles não têm hora para chegar e não têm hora para sair. Quem são esses profissionais? O trabalhador externo e o cargo de confiança. Está no artigo 62 da CLT. Tá? O trabalhador externo e o cargo de confiança, ele não se aplica esse inciso 13. Ele não tem hora para chegar e não tem hora para sair. Tá? Uma outra peculiaridade que eu falo para vocês é acerca do intervalo para repouso e alimentação. A hora de almoço, coloquialmente conhecida por todos. Você que trabalha 8 horas tem direito a 1 hora para descanso. Está no artigo 71. Eu falo que isso é um intervalo intra-jornada. Essa 1 hora para descanso não está computada nas 8 horas previstas na Constituição da República. Hein? Quando a Constituição da República fala que vocês vão trabalhar 8 horas, é 8 horas de efetivo labor. E aí você tem 1 hora de descanso que não é computada. Não pense que são 8 horas, 7 de trabalho e 1 de descanso. Não, são 8 de trabalho. Vamos imaginar que você trabalha de 8 às 17. Você chega ao trabalho às 8, trabalha de 8 ao meio-dia, eu paro o cronômetro, você fica 1 hora descansando, 1 hora você volta e trabalha mais 4 horas até as 17 horas, computando, fazendo um total de 8 horas diárias. Tá? E o nosso repouso semanal remunerado 1 vez por semana. Então fiquem atentos, jornada de trabalho, artigo 7º, inciso 13 da Constituição da República. Como regra geral, você vai trabalhar 8 horas diárias e 44 horas semanais, não é ou, e 44 horas semanais, tá? Esse é o 7º 13. Aí vamos para o 7º 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. O que é isso? O porteiro do seu prédio trabalha em escala 12/36. O enfermeiro do hospital trabalha 12/36, o vigilante trabalha 12/36. Opa, fiquei com uma dúvida agora. Se o inciso 13 da Constituição da República limita o trabalho máximo em 8 horas por dia, como que esses profissionais trabalham 12? Todos estão na ilegalidade? Porque ainda que pudéssemos computar horas extras, o artigo 59 da CLT fala que só pode fazer 2 horas extras por dia. Qual o fundamento legal para o porteiro do seu prédio trabalhar 12? Porque você chegou hoje no trabalho e ele perguntou, doutor, o senhor me tirou uma dúvida? Estava vendo a Constituição da República e vi que no inciso 13 eu deveria trabalhar no máximo 8 horas por dia. E aqui eu trabalho 12. Qual é o fundamento legal que excepciona essa regra? É o inciso 14. O inciso 13 limita em 8, mas o inciso 14, ele traz apontamentos referentes a uma categoria diferenciada, que é o trabalho em turno ininterrupto de revezamento. Que é esse pessoal de escala. A pessoa que trabalha no turno da manhã, trabalha depois no turno da tarde, trabalha depois no turno da noite. Essas pessoas que trabalham em turno ininterrupto de revezamento vão, como regra geral, trabalhar no máximo 6 horas diárias. A prestação de serviço em turno é de no máximo 6, porque ela é muito desgastante para a classe trabalhadora. O cara não pode ter uma vida normal, cada semana ele está num horário diferente, invertendo o relógio biológico dele a todo momento, prejudicando a saúde dele. Por isso ele trabalha 6 horas diárias. Aí vem a nossa solução. O porquê que o meu porteiro trabalha 12, salvo acordo ou convenção coletiva. Acordo ou convenção coletiva pode autorizar, por exemplo, ele trabalhar um 12/36, desde que respeitadas as 44 horas semanais. Agora, deve
haver acordo ou convenção coletiva. Se não houver negociação coletiva, realmente ele está na ilegalidade. Então as pessoas podem trabalhar, por exemplo, em escala 12/36? Sim, desde que haja negociação coletiva, porque a própria Constituição da República, o próprio artigo 7º autoriza uma exceção do inciso 13, que veio a ser o inciso 14. Tá? Então vamos ler de novo comigo o inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Ok? Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, não necessariamente. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa que funciona domingo e dá folga na segunda, não tem nenhuma ilegalidade. O repouso, ele deve ser preferencialmente aos domingos, não obrigatoriamente aos domingos. Agora, se no dia do seu repouso ele colocar você para trabalhar, aí ele vai ter que pagar hora extra em dobro. A hora extra, que normalmente é paga com acréscimo de 50%, nesse caso vai ser